Gonçalo, nós quando te apresentámos, quando eu falei do teu currículo, deu para ver que tu deves ser um dos grandes especialistas na administração pública em Portugal, nomeadamente no contexto da reforma, porque já estiveste em várias funções relevantes para essa reforma e, mais do que isso, em 2015, para a PDSI, também participaste num estudo sobre a reforma do Estado. E a minha pergunta era a seguinte: se eu te disse 3 medidas que te parecem, na tua perspectiva, eu sei que é sempre difícil, mas as 3 principais medidas que tu achas que seriam fundamentais para, digamos, fazer a transição digital no Estado, ou seja, fazer a reforma do Estado e, digamos, permitir que o Estado fosse um indutor de crescimento e desenvolvimento maior, quais seriam assim, as principais medidas? Não vamos ter agora em consideração as questões orçamentais, e depois vamos assumir que tínhamos todo o dinheiro disponível. O que é que parecem ser os principais nós, dificuldades que devem ser ultrapassadas? Eu sei que esta é uma pergunta que é muito fácil, portanto. Eu lembro-me de ver não consigo precisar exatamente onde, diria que qualquer coisa do World Economic Forum, mas lembro-me de ver um resultado do inquérito 2015, 2014, por aí, a seguir até aos anos da Troika, e praticamente o inquérito era a perguntar a investidores internacionais porque é que não investiu em Portugal. Se nós perguntássemos isso, bom, pelo que víamos na altura e pelo que vimos na televisão e sobretudo nessa altura, ou se perguntássemos isso ao público em geral, as respostas parecem indicar código de trabalho, porque é pouco flexível, ouvimos isso muitas vezes, somos alimentados com isso. Não seria também, se tivéssemos que imaginar as respostas a esse inquérito, o top 3 de respostas, por exemplo, os impostos mais altos, tudo isso que se ouve. Mas a resposta dos investidores internacionais não teve nada a ver com isso. A resposta dos investidores internacionais teve, em primeiro lugar, eu creio que era a questão mais importante era as reformas inacabadas. Ou seja, as coisas que não passaram nesse tempo de uma resolução do Conselho de Ministros ou de uma declaração ou mesmo de um decreto-lei e não chegaram ao terreno. Encontrar numa repartição pública algo diferente daquilo que estava a ser anunciado e as coisas que não chegam ao fim. Essa era a principal questão dos investidores internacionais para não investir em Portugal. O Código de Trabalho ou os impostos, a taxa de imposto, não a sua previsibilidade, mas a taxa de imposto não chegava sequer ao top 5. E isso diz-nos alguma coisa. Significa que nós temos ótimas ideias, mas que é preciso estruturá-las e tornar sólida a sua implementação e garantir que elas são avaliadas e melhoradas continuamente e que em vez de não chegarem ao fim, ou então, depois de chegarem ao fim, passado uns anos, até voltamos a ter, até damos uns passos atrás. Mas desculpa lá, Gonçalo, interromper, mas tu achas que essa falta de execução tem que ver com problemas, digamos assim, na própria implementação, ou tem que ver com o facto da legislação ser demasiado ambiciosa e depois dificilmente poder ser, digamos, aplicada no dia-a-dia das pessoas? Parece-me haver essas duas possibilidades, não é? Não sei se... Não diria demasiado ambicioso, acho que não diria. Portugal tem alguns exemplos de legislação bem à frente do seu tempo, é verdade, mas eu acho que que as coisas são implementáveis, a concretização delas é possível. Eu diria que temos, se calhar, ciclos políticos um bocadinho curtos e portanto, isso não permite a total implementação das medidas que são imaginadas em cada momento. Temos vários exemplos da tentativa de refazer tudo só porque mudou o ciclo político, o que também não faz sentido. Apesar das tentativas de consenso em várias áreas, e em algumas áreas isso foi possível, temos imensos exemplos de refazer só porque mudou esse ciclo. E, portanto, eu diria que não é por falta de boas ideias que a administração pública não se moderniza mais, apesar de, convenhamos, temos um país com uma administração pública moderna. A pandemia mostrou-nos isso, não é?
A pandemia chegou, nós fomos todos para casa, mas a vida continuou, ninguém continuaram a comprar e a vender casas, os bebés foram registados, as consultas foram marcadas, portanto, apesar de tudo, não houve nenhuma catástrofe originada por ficarmos confinados, o que significa que pelo menos já temos uma administração pública online e com os processos bem definidos. Mas voltando a esse inquérito e a essa questão, portanto, eu diria que programas como o Simplex, por exemplo, deviam continuar a estar na ordem do dia, sempre em primeiro lugar, sobretudo nos tempos que vivemos, não é só nos bons tempos, não é só nas vacas gordas, mas sobretudo nos tempos em que vivemos. E depois garantir que essas medidas que são imaginadas no Simplex chegam realmente ao fim, são realmente concretizadas e que são avaliadas mais tarde e melhoradas mais tarde. Quase que era preciso reler os primeiros Simplex para garantir que estava tudo feito e voltar a revisitar algumas dessas primeiras medidas para as melhorar hoje. Mas ainda aqui em relação à pergunta aqui do Fernando, eu concordo que de facto o programa Simplex é um bom exemplo e foi-se desenvolver uma série de programas que modernizaram a administração pública e hoje temos de facto serviços que são modernos, mas enfim, como utilizador, como cidadão, acho que há um conjunto de serviços que ainda têm que ser melhorados e sinto que há aqui uma necessidade de uma maior eficiência em alguns processos. Estamos a pensar, por exemplo, o renovar o cartão de cidadão. Ainda demora um tempo, se calhar, superior àquele que nós gostaríamos. Ou seja, estamos sempre a pedir mais, né? Ou seja, acho que os projetos como a chave móvel digital e uma série de outros da administração pública acho que são são bons exemplos. Mas acho que falta aqui alguma enfim, é preciso mais eficiência em alguns e é preciso terminar com as reformas, como dizia. E em relação a esse ponto, até que ponto é que acha que faz sentido existir um CTO ou um CDO, um Chief Data Officer ou um Chief Technological Officer na administração pública para, no fundo, otimizar esses processos, garantir mais eficiência e garantir que essas medidas que referiu, que às vezes nem sempre são levadas até ao fim, de fato são levadas independentemente do ciclo político. Acho que a discussão neste plano parece sempre ignorar a complexidade daquilo que estamos a falar. Vamos tentar caracterizar essa complexidade. É muito fácil comparar, já vi escritos várias vezes, dizer porque é que a administração pública não funciona como a Amazon e como outras empresas tecnológicas, porque é que é tão difícil, etc. Mas vamos a uma medida de complexidade. Eu para a Google sou um cliente, ponto. Mas agora vamos ver para a administração pública. Eu sou contribuinte, utente, docente, discente, funcionário. Só o número de papéis que eu posso assumir são inúmeros. Eu poderia aqui continuar, não tenho cábulas, mas se tivesse aqui um papelinho com uma cábula, ele seria bem longo. Isso dá-nos logo a ideia da complexidade do que estamos a falar. É por isso que não é possível modernizar por decreto, porque estamos a falar de uma máquina muito complexa, muito para além daquilo que nós vemos, não é? Portanto, nós vemos ali a ponta do iceberg, mas ela é muito complexa. E esta medida é interessante, porque se nós pensarmos nos inúmeros papéis que nós temos perante organismos na administração pública, percebemos logo a complexidade, e que não é comparável a nenhuma empresa privada, por maior que ela seja. E face a essa complexidade, eu diria que... pensemos, por exemplo, outra medida seria dizer, bom, eu tenho a administração pública direta, tenho a indireta, tenho o setor empresarial do Estado, tenho a administração pública local, as câmaras, todos os serviços que prestam, as empresas locais. É muito complexo e, portanto, ter um Chief Data Officer, um CIO, um CTO, acho extraordinariamente complicado. Okay. Mesmo se só estivéssemos a falar da administração pública direta. Agora, ter um CTO de CTOs, onde eu tenho um CTO que responde por algumas orientações gerais, mas depois tenho CTOs setoriais, bom, isso já começa a achar possível. Porque o mundo... normalmente, um CTO numa empresa desenha aquilo que são as arquiteturas tecnológicas dos produtos, etc. Isso não é possível na administração pública. A complexidade tornaria impossível e quando alguém tentasse levantar o as-is, já ele tinha mudado e estaria permanentemente desatualizado.
Mas um CTO de uma área governativa, segurança social, autoridade tributária, portanto, finanças, etc., talvez seja possível. Mesmo assim tenho razoáveis dúvidas, mas talvez fosse possível assim isso existir. Mas a minha questão é, se calhar existe. Eu vejo internamente, por exemplo, elementos a tomarem esses papéis e acho que aí a Agência para a Modernização Administrativa tem tentado dinamizar precisamente essa vertente. Agora, um CTO, um CIO, um CDO para a administração pública acho demasiado complexo. Mesmo no mundo empresarial. O mundo empresarial, quando cresce demasiado, torna-se um aglomerado de empresas e cada uma também tem a sua estrutura. Aqui estamos a falar de uma máquina demasiado complexa para acharmos que isso pode cair numa pessoa ou num gabinete em torno de uma pessoa. Certo. Sim, não, é de fato complexo, mas essa é a beleza, por exemplo, do programa Simplex, é que ele é construído bottom-up e top-down. Há grandes prioridades governativas que são colocadas, não sei, das grandes opções do plano, do programa, do governo, quer que seja, mas também é construído pelas várias áreas setoriais, no limite pelos próprios funcionários que dizem o que é que pode ser feito para melhorar a vida de quem atendem todos os dias. Essa é a beleza do programa Simplex, é essa capacidade de construir isso e depois criar um consenso em torno de um plano e criar outra coisa também muito relevante. É que quando um governo cria um programa Simplex, depois responde por ele. Portanto, há a prestação de contas públicas sobre aquilo que está a fazer. E isso cria sempre uma pressão mediática do cidadão, de quem vota. E isso é obviamente muito interessante. Lá está o de papel eleitor, portanto, isto é complexo. Sim. Não, vamos voltar aqui ao tema Imprensa Nacional Casa da Moeda e se pudesse falar um pouco sobre, falasse muito sobre o tema da inovação e vocês lançaram há uns anos um prémio de 1 milhão de euros, que é o IN 3+, se pudesse falar um pouco sobre ele, acho que seria também interessante para os nossos Tem a ver com, portanto, quando nos começamos a aproximar da academia, percebemos, isso é trivial, que nós não podíamos ir conhecer toda a investigação livre que estava a ser feita nas universidades e depois tentar perceber dessa qual é que seria aplicável a produtos, a mecanismos de produção da Imprensa Nacional Casa da Moeda. Isso é uma tarefa impossível. E para a forma de evitar essa tarefa hérclea é fazer com que os investigadores nos conheçam. Se eles nos conhecerem, vão pensar que a investigação que estão a fazer serve neste ou naquele meio de produção, naquele ou noutro produto, criar uma linha nova dentro do DNA daquilo que é a Imprensa Nacional Casa da Moeda. E o prémio é uma das formas que encontramos para trazer, para que a Academia tivesse um incentivo para nos conhecer. É 1 milhão de incentivos para nos conhecerem, é verdade, mas acho que era importante chamar a atenção dessa maneira e tem dado resultados. De facto, o que se criou ali acabou por ser um ecossistema de inovação aberta, onde nós não controlamos, nem podemos, nem conseguimos, nem queremos as ideias que surgem. Elas surgem porque da leitura que os investigadores nas universidades ou pessoas nas startups veem do que é que a Imprensa Nacional Casa da Moeda poderia estar a fazer dentro daquilo que é a sua cultura, que é o seu ADN, que é o seu papel na sociedade. E, portanto, isso é extraordinário, porque não há o nosso pensamento não é toldado por estarmos continuamente dentro da organização, aproveitamos aquilo que vem de fora e as ideias que vêm de fora e temos mente aberta para as acolher. Ele já vai na 3ª edição e o prémio, infelizmente por causa da pandemia, etc., está... E não só por causa da pandemia, porque tivemos mais de 80 excelentes ideias e, portanto, o júri está com muito trabalho para escolher. A qualidade das ideias também melhorou ao longo dessas edições. Cada vez há mais investigadores a conhecer e, portanto, naturalmente há mais participação. Esta 3ª edição, eu creio que só no final de fevereiro, início de março, é que o prémio surgirá. Mas, como ia dizer, foi uma forma de nos conhecer e mesmo uma ideia que não seja premiada, ela fica lá. Claro. E, portanto, tem dado origem, por exemplo, a contratos de investigação e desenvolvimento que surgem a meio do ano, porque a ideia não foi premiada, não estava bem trabalhada, mas com algum trabalho conjunto descobriu-se ali que algo que poderia funcionar.
E, portanto, para além dos prémios, nós temos depois um manancial de ideias que surgem que acabam por surgir deste prémio, que acabam por surgir da Academia, que podemos aproveitar. Isso tem sido muito interessante.